Oi, tudo bem? Dando continuidade aos vídeos que eu já produzi aqui nesse canal sobre aposentadorias e benefícios previdenciários, hoje eu vou falar sobre o que tu precisa saber antes de pedir a tua aposentadoria. Então, eu vou te falar de detalhes sobre o teu perfil, as tuas condições perante o INSS, qual o teu cenário, ou seja, o tipo de atividade, quais as condições que tu reúne e o que tu precisa fazer antes de pedir aposentadoria. Mas antes de eu dar continuidade a esse assunto, eu gostaria, para distribuir esse conteúdo para mais pessoas, que tu te inscrevesse no canal, desse um like ou um gostei, se tu gostou do vídeo, e ativa as notificações para receber mais conteúdo que eu vir a postar aqui no YouTube, certo? Então, a primeira coisa que tu precisa é identificar o teu cenário e o teu perfil, ou seja, o teu cenário, né, perante a Previdência Social. Geralmente, as pessoas que estão prestes a aposentar têm esses requisitos que eu vou dizer. Tem mais de 50 anos, tem 15, 20, 25, 30 ou 35 anos de contribuição, são homens e mulheres que já contribuíram para a Previdência e são segurados, sejam obrigatórios na qualidade de empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, né, na qualidade de empresário, contribuinte individual, médicos, advogados, né, deputados, vereadores, senadores. Sim, todos esses são contribuintes da Previdência Social, né? Ou os facultativos, ou seja, caso tu não tenha uma atividade remunerada, mas queira contribuir para a Previdência, como a dona de casa e o estudante. Bom, para te saber se tu tem que te aposentar, a primeira coisa tu precisa ter em mente os requisitos básicos para a aposentadoria, que geralmente são tempo de contribuição e idade, tá? Então, o que fazer a partir de agora? A primeira coisa que tu tem que fazer é buscar o teu extrato de contribuições ou extrato previdenciário. O que é isso? É a tua certidão de nascimento dentro do INSS, da Previdência Social. Ou seja, lá é o teu nascimento desde que tu começou a trabalhar perante a Previdência Social, né? Então, esse extrato, né, também chamado de extrato previdenciário, lá estão colocadas todos os teus salários de contribuição, todos os teus vínculos empregatícios, se caso tu for empregado, ou até mesmo a tua qualificação, se tu for contribuinte individual ou autônomo, e todas as contribuições que tu fizeste quando tu ingressou na Previdência Social, né? Também vão constar lá as contribuições que tu pagaste em atraso, né? Quando tu parou de trabalhar por algum problema, seja de doença ou seja por desemprego mesmo. Então tudo lá está anotado. Só que, às vezes, né, por uma falha da Previdência, as anotações ou são erradas ou estão em branco. E isso não pode ficar assim, porque o retrato das coisas que estão escritas na tua carteira do trabalho tem que estar lá dentro do teu extrato de contribuições, né? Porque senão tu não vai conseguir te aposentar, né? Porque o INSS toma por base para análise de qualquer tipo de aposentadoria esse extrato previdenciário. Se caso tu não tens ainda login e senha dentro do site do meu INSS, eu tenho um vídeo aqui nesse canal que explica um passo a passo de como obter, tá? Porque tu precisa visualizar isso e completar alguma coisa que esteja faltando, tá certo? Ainda sobre o extrato previdenciário, eu te digo que ele é o documento que será o teu maior aliado no encaminhamento da tua aposentadoria do INSS, né? Porque é nele que é comprovado todos os teus dados da tua vida previdenciária, como a data do teu ingresso à Previdência Social, os valores dos salários de contribuição que tu pagaste durante o teu período laboral, né?
que vai servir para o cálculo da tua aposentadoria, a comprovação do tempo de contribuição, ou seja, todo o período que tu contribuiu, que tu contribuiu para a Previdência, né? E a carência, que é o quê? É o número de contribuições mínimas para te ter direito àquele tipo de aposentadoria. E também vai haver todos os períodos da tua vida em que tu não pôde trabalhar e precisou de benefício, né? Ressalto, às vezes, que aqui eu falo muito sobre empregados, né? Mas tudo que... Por quê? Porque o empregado tem um comprovante natural, que é a carteira do trabalho. Mas tudo que se aplica ao empregado se aplica ao autônomo, ao contribuinte individual, que comprova a sua atividade laboral através de emissão de recibos, de pagamento, de notas fiscais e comprova a contribuição pelos recibos de contribuição que ele paga mensalmente para a Previdência Social, através do código dele, né? Então, essas questões do extrato são muito importantes, né? E como eu já falei, elas têm que estar realmente alinhadas com o teu pedido de aposentadoria, para te conseguir efetivamente encaminhar o pedido e ele ser deferido pelo INSS, tá? Então fica de olho nessas questões, presta bastante atenção, né, no preenchimento do teu extrato previdenciário, confere se as informações que estão lá, como até às vezes nome da mãe, número do NIT, que é o número de inscrição do trabalhador, né, vínculos empregatícios, nome das empresas. Se tu tiver, por exemplo, alguma atividade especial ou alguma atividade insalubre ou perigosa, que ela esteja registrada lá no CNIS. Porque se ela não tiver, tu tem como buscar documentos, né, que eu vou revelar nos próximos vídeos, para completar esse CNIS, para comprovar perante o INSS e ter aquele período de trabalho efetivamente anotado no teu extrato previdenciário, reconhecido pelo INSS e que gere consequências para te poder te aposentar. Então, se esses dados não estiverem completos, eles precisam ser completados. Não esquece disso. O terceiro ponto que eu vou falar nesse vídeo é sobre planejar. A aposentadoria exige planejamento, né, para te avaliar quais as questões, né, que efetivamente acontecem contigo e que tu pode ter como consequência depois de aposentado. Então, assim, planejar significa saber quanto tempo falta para te aposentar, se tu deve pagar mais ou não, se tu pagar por quanto tempo tu precisa pagar para atingir um benefício satisfatório e quanto tu vai ganhar se tu fizer esse investimento. E ainda, por fim, o encaixe das regras de transição. Bom, todos esses fatores que eu falei têm um título, se chama planejamento previdenciário. Porque nesse planejamento, retratado o teu cenário de toda a tua vida laboral, ou seja, depois que tu trabalhou 15, 20, 25, 30, 35 anos de trabalho, tu, obviamente, pela idade, tu vai ter uma redução nessa capacidade de trabalho. E se tu é contribuinte do INSS, da Previdência Social, tu tem o justo e merecido direito de parar de trabalhar e continuar com uma renda satisfatória que te propicie o restante da tua vida. Então, presta atenção que isso é a coisa mais importante, que tu tem que avaliar, né? O que tu vai fazer, por que tu precisa fazer, quanto tempo vai demorar e qual é o valor que tu vai substituir a tua renda, tá? Isso são reflexos depois de aposentado. Porque a aposentadoria, quando tu faz o pedido e ela é deferida, ela é irrevogável e retratável. Ou seja, tu para de trabalhar e a partir desde então, quando é concedida a tua aposentadoria pelo INSS, tu passa a ser aposentado. Então, todas essas questões têm que ser planejadas antes, até a própria questão de vida. Eu tenho muitos clientes que encaminham as suas aposentadorias e que chega na hora de homologar o ato da aposentadoria desiste,
porque não era aquilo que ele queria, não era a renda que ele estava buscando. Ele não queria parar de trabalhar, às vezes ele queria só parar de contribuir. Mas isso não é só esse viés, né? A gente tem que analisar uma gama de fatores, né, para efetivamente informar ao segurado da Previdência e orientar no sentido que a aposentadoria gera consequências. E as consequências ele tem que estar ciente e consciente delas, né? Então, a principal reclamação que eu ouço muitas vezes é com relação ao valor. Por quê? Porque a pessoa não, né, o segurado não fez um planejamento, não ficou sabendo antes de pedir a aposentadoria quanto ele ia ganhar. E isso se faz mediante um cálculo prévio, né? Se vê toda a vida laboral dele e se vê como ele se encaixa nas regras de transição. Porque tu sabes, né, como eu já falei, em novembro de 2019 houve uma reforma da Previdência que alterou sensivelmente as regras de aposentadoria para quem ingressasse no sistema a partir de 13 de novembro de 2019. Mas as aposentadorias que eu falo hoje são pessoas que estão contribuindo, né, antes da reforma, né, por 20, 15 anos antes. Então, para essas pessoas foi introduzida a regra de transição, onde se calcula o valor da aposentadoria, se calcula as condições melhores para se aposentar, o ano, o mês, o dia ideal para se aposentar, tudo isso tem como se buscar através de um planejamento previdenciário, né? Que posteriormente, no próximo vídeo, eu vou estender mais esse assunto. Tá ok? Então, encerrando, né, eu vou te pedir mais uma vez, né, para te inscrever no canal, dar um like ou um gostei se tu gostou desse vídeo e ativa as notificações para receber mais conteúdo sobre aposentadorias e benefícios previdenciários. Beleza?